Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. É uma satisfação poder retornar à casa do Senhor e estar com os irmãos nessa noite, ocupando o púlpito dessa querida igreja. Sabe, pastor, quando era mais jovem, na minha adolescência, eu era um crente meio enjoado, sabe? Camarada meio chato, sisudo na igreja, e eu reclamava dessas crianças que faziam esse fuzuê aí na igreja. Eu tinha meus 15, 16, eu ficava assim, pai e a mãe não dão jeito, né? Não se segura, fazendo um barulhado. E isso era uma igreja bastante tradicional, na década de 80 para 90. Aí eu vivi uma experiência diferente, né? Geralmente as pessoas são mais abertas e vão ficando mais chatas, dizem, né? Eu era chato e fui ficando mais legal com o tempo, sabe? E aí eu tive filhos e me tornei pastor, olha só. E assumi uma igreja, e a minha filha gostava muito de brincar no cesto dos mantimentos que ficava na plataforma da igreja. Ela já tem 14 anos, a mais velha, mas eu pregando e ela vinha correndo pelo meio da igreja e sentava naquele cesto onde nós colocávamos as ofertas. E eu comecei a me lembrar de como eu era enjoado antes, né? Então, assim, só quem vive é que sabe, a verdade é essa. Mas louvado seja Deus, vinde a mim, palavra de Jesus, as crianças, porque de tais é o reino dos céus. Louvado seja Deus por aqueles que têm o privilégio de ter sua família na igreja, e por aqueles que ainda não alcançaram essa dádiva. Minha oração intercessória é que você, em breve, possa servir ao Senhor com toda a sua casa. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, nesta noite agradável, no Evangelho segundo João, capítulo 14, eu vou ler os versículos de 15 até o 23. João 14, de 15 a 23. Instruções do próprio Jesus aos seus discípulos mais chegados, aos apóstolos e discípulos mais chegados, numa hora de extrema delicadeza, um momento muito ímpar e singular na vida de Jesus e dos discípulos, momentos de despedida, momentos de dor, de dúvidas, de questionamentos, de uma situação nada simples, em que haveria uma partida forçosa de Jesus, uma partida violenta de Jesus, e ele se reúne com esses mais chegados e começa a partir do versículo 14, versículo 1 do capítulo 14, dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, perceba que Jesus já introduz o seu discurso dizendo: calma, calma, porque a situação vai piorar bastante antes de melhorar. Então, assim, antes de melhorar, a situação vai piorar bastante, mas eu quero que o coração de vocês esteja em paz. Eu desejo que vocês estejam em paz, e por isso vos passo as seguintes instruções acerca dessa despedida. E conversa com eles, e é um discurso belíssimo e extenso, em que já me baseei em alguns trechos dele para pregar aqui aos irmãos, mas nesta noite faço menção e destaque aos versos em que Jesus, pela primeira vez, anuncia a vinda do Espírito Santo. Ele promete aos discípulos, ele promete
aos seus amigos chegados o Espírito Santo de Deus e diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador em algumas versões, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, mas o outro: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Senhor, fala ainda aos nossos corações, conforme a tua santa vontade. Esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Perceba que são palavras de um mestre, mas antes de ser um mestre, um amigo chegado. Alguém que tinha intimidade com os seus discípulos. Alguém que conhecia os desejos, os medos, as dificuldades dos seus discípulos, dos seus chegados. Jesus tinha plena consciência da sua missão, da sua vocação, do seu destino de morte vergonhosa e violenta. Ele tinha consciência disso e começa a conscientizar os seus discípulos disso e dizer: partirei, não me verão aqui fisicamente como vocês estão acostumados a ver. E eles começam a se questionar e dizer assim: agora que estava ficando bom, 3 anos juntos com Jesus, quase 3 anos, se achegaram, conheceram, se aproximaram, ouviram, falaram, tocaram, abraçaram, beijaram Jesus, foram orientados, foram curados, deixaram parentes, familiares para andar com Jesus, tiveram os seus corações conquistados por Jesus, conquistaram muitos outros com as palavras de Jesus, e agora isso ia acabar, isso ia encerrar, e de maneira abrupta e violenta. Não é possível isso, não seria possível. Mas Jesus faz uma preparação para eles. Jesus não os pega de surpresa, não os surpreende, não os assusta, não os amedronta. Antes disso, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Eu vou, mas eu prometo que vocês não ficarão desolados, vocês não estarão sós, vocês não estarão largados e deixados à própria sorte, porque o plano de Deus para esse mundo é um plano perfeito. O plano de Deus para esse mundo, repito, é um plano perfeito e passa pela pessoa de Jesus.
Jesus Cristo é a chave hermenêutica para compreender as Escrituras. Jesus é o prisma pelo qual a luz de Deus chega em nós. E nós nos achegamos a Deus. O único mediador perfeito entre Deus e os homens. Você não precisa de nada, nem de ninguém para chegar a Deus, exceto por Jesus. E para que isso fosse plenamente cumprido e perfeitamente, harmonicamente concluído, Jesus abre mão de sua vida, porque ele não tem sua vida tomada, ele a entrega, como ele mesmo diz. Ele entrega a sua vida para perdão de pecados e reconciliação da humanidade para com Deus. Esse é o plano infalível e perfeito de Deus. Por meio de Jesus, salvar a humanidade. E neste momento, ele se achega e diz: se vocês me amam, perceba que depois de tudo isso que eu disse, desse encontro, dessa permanência, dessa convivência, era certo que aqueles homens e mulheres amavam Jesus. Eles estavam amedrontados com a possibilidade de perder a convivência com Jesus. E Jesus diz assim: se vocês me amam, se vocês realmente me amam, obedecerão os meus mandamentos. Ele começa o seu discurso com essa condicionante. Talvez muitos de nós tenhamos a pretensão de amar Jesus. E dizemos, e talvez amemos mesmo, né? Eu amo o meu Jesus. Mas existe uma condicionante do próprio Cristo. E essa condicionante requer obediência. E obediência ao próprio Jesus para demonstrar o quanto nós o amamos. É um amor prático. É um amor decidido. É um amor pleno. É um amor convicto. Não é um gostar muito. Não é um admirar, não é um sentir prazer em estar próximo, é amar, amar de verdade, e está condicionado à obediência. Mas por muitos anos eu achei que para provar que eu amava Jesus, eu tinha que obedecer ordens. Eu tinha que seguir a Bíblia como um script de regras. E a culpa disso é nossa. Nós, religiosos. Nós que somos religiosos. Transformamos, reduzimos as Sagradas Escrituras a um manual de bem viver. A um manual de regras prescritas. Reduzimos o que é o poder de Deus, porque as Sagradas Escrituras são o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, reduzimos a um manual de boas práticas. Mas Jesus não deixa assim, ele prossegue e diz: o Pai lhes dará outro conselheiro. O termo grego para este verso é paráclito, o mesmo utilizado para uma espécie de advogado, de mediador. Jesus diz: virá o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vai efetivamente defendê-los, que vai fazer por vocês.
que vai intermediar plena e puramente, perfeitamente a relação de vocês com Deus. O mundo não pode recebê-los, porque não o conhece, mas vocês o conhecem. O cristianismo é uma religião de intimidade com Deus. Você precisa conhecer a Deus para Ele se revelar a você. E Jesus diz: vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Esse estará, segundo melhores textos diz, está com vocês. O Espírito Santo estava com eles e está conosco. Aleluia! Glória a Deus que temos o Espírito Santo de Deus conosco, que nos capacita a termos intimidade com Jesus. Não os deixarei órfãos. Jesus não era mais um mártir, um profeta, alguém que veio e deixou saudades, absolutamente. Vocês não estão órfãos, e essa palavra é para hoje. Você não está órfão, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí é que está a chave desse texto, dessa mensagem e do Evangelho. Quando Jesus diz: porque eu vivo, vocês viverão. Nós cremos que Jesus vivo está, e por isso nós também vivemos. Quando falei do plano perfeito de Deus para a salvação do seu pecado, talvez você diga: que tanto se fala no pecado e na desgraça de estar longe de Deus. Esse é o ponto. Não são simples práticas imorais. Não é encarar a Bíblia como livro de regras. Não, é viver longe de Deus. Por mais confortável e agradável que possa ser a sua vivência, se você vive longe de Deus, você não vive uma vida plena. E só em Jesus podemos ter vida plena, porque eu vivo, vocês viverão. Ele quer que nós vivamos, que experimentemos vida. Em tempos de morte, Jesus é vida. Em tempos de mentira, Jesus é a verdade. O Espírito Santo, conhecido como o Espírito da verdade, que versos à frente dirá: Ele vos guiará a toda a verdade. O tema desta Igreja Batista em Laranjeiras esse ano fala sobre verdade, sobre a palavra da verdade. E é impossível alcançar ou viver a verdade sem a convivência e a intermediação do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade. Naquele dia compreenderão que eu estou com meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E ele repete: quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem ama a Deus? Quem de verdade ama a Deus? É aquele que tem os mandamentos de Jesus e os guarda. E aí chega um ponto importantíssimo para você compreender. Se Jesus não era alguém que vomitava regras, que estabelecia pontos de observância e compôs um livro do que pode e do que não pode fazer, que mandamento é esse? E no versículo 17 do capítulo 15, ele finalmente chega à conclusão e diz com suas próprias palavras: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Quando se fala em mandamento, refere-se, muitas vezes a nossa mente vai aos 10, ao decálogo, aos 10 mandamentos entregues a Moisés. Esses 10 resumiam a lei de Moisés, que era muito maior, e os rabinos
interpretaram, e a partir das suas interpretações, centenas de outras foram criadas, milhares de outras foram criadas. E havia discussões e mais discussões teológicas e práticas acerca do que é ou que determinadas leis queriam comunicar. Por exemplo, guardar o sábado, um dos 10 mandamentos. Antes de guardarmos o domingo, como fazemos hoje por conta da ressurreição de Jesus, como crentes protestantes, evangélicos que somos, guardava-se o sábado. E o que significa guardar o sábado? Durante séculos, vários rabinos e mestres da lei discutiam o que é guardar o sábado, o que eu posso ou não fazer no sábado, e começaram a estabelecer regras. No sábado, aqueles mais radicais diziam: no sábado, se a sua casa pegar fogo, sai dela e deixa queimar. Se carregar balde d'água para jogar no fogo, já trabalhou, é pecado, está em pecado. Se correr para pegar o álbum de fotografia, se correr para pegar o passaporte, o documento, está em pecado, porque trabalhou no sábado. O que é trabalhar? Outros diziam: não é possível você caminhar até 7 quilômetros. Eu não sei como calculavam isso, mas assim, até 7 pode, mais de 7 não pode. Outros diziam: não, 5 tá bom. Não pode andar mais de 5 quilômetros, senão você se cansa e está trabalhando no sábado, está em pecado. Ou mais, pode caminhar, mas não pode carregar nada, porque aí está fazendo esforço. Então você percebe que a nossa natureza, ela tem essa coisa de burocratizar a coisa, de gerar regras e mais regras. Mas havia um espírito na lei em dizer de se guardar o sábado quando Deus descansou. E os 10 viraram dezenas e dezenas e centenas de mais regras. E todas essas regras e mandamentos estão nos atormentando até hoje. Quando Jesus vem nos libertar com a sua graça salvadora, na medida em que Jesus resume toda a lei em amar. E isso assusta, né? Porque não eram... Alguém pergunta para Jesus: qual é o mais importante dos mandamentos? Está no Evangelho. Qual é o mais importante? Porque assim, havia centenas, dezenas, resumidamente 10, ali no capítulo 20 de Êxodo resumido. Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e assim vai. Os 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E os outros 6, a partir de honrar o pai e a mãe, até não cobiçar, diz respeito ao nosso relacionamento com o outro, com o próximo. E Jesus não cita nenhum dos 10 e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como você ama a ti mesmo. Durante muitos anos nós fomos ensinados que então não eram mais 10, eram 12. Não aumenta, não complica. Os 4 primeiros dizem respeito a amar a Deus. Quem ama a Deus não toma o seu nome em vão, não faz para si imagem de escultura, não tem outros deuses diante de si. E o depois, amar ao próximo, resume os outros 6. Quem ama foge de adulterar, de dizer falso testemunho, de roubar, de matar, de cobiçar. Então são 2, ama a Deus e ama ao próximo. Isso aí é suficiente. Se o mandamento é amar a Deus e amar ao próximo, qual é o mandamento? Amar, né? Ama um, amor, é amar.
E uma vez eu disse isso, e eu me peguei dizendo isso para um pastor, quando ainda era garoto, que ouvi falar isso, e depois peguei outros dizendo a mesma coisa, mas não pode ser só isso. A gente quer complicar a coisa. O evangelho é simples e direto, ame, mas não pode ser só isso. Mas é. Se você quer complicar, tem outras religiões altamente complicadas, assim, complexas para você estudar e entender. Mas o evangelho é de uma simplicidade aterradora. Ame, porque tudo o restante será acrescentado ao seu amar. Os seus comportamentos, se forem pautados pelo amor, você está em Cristo e Cristo está em você. E Jesus diz: só quem ama pode dizer que cumpre o meu mandamento. E só quem cumpre o meu mandamento é que pode dizer que me ama. E mais uma vez alguém quer complicar, e Judas, não o Iscariote, diz: Senhor, mas por que não te revelarás a nós e não ao mundo? Do tipo, Jesus, fala isso para todo mundo, demonstre o teu poder, mostre para o mundo quem é que manda, quem é que subjuga. E Jesus diz: não é hora disso. Eu falo para vocês, meus amigos, meus amados, meus queridos, meus filhos, e digo: se alguém me ama, vai me obedecer. Ou seja, se alguém me ama, vai amar também. E se alguém me ama e vai amar, o meu Pai o amará. E nós, Pai e eu, viremos a Ele e faremos morada nele. Jesus quer morar no seu coração. Deus quer morar no seu coração. Mas para isso é necessário que você ame, e ame de verdade, e você será amado por Deus. Por vezes temos a petulância de dizer que vai à igreja, não sei se é petulância, mas assim, vou à igreja para ver o meu Deus, para ver Jesus. Vou à igreja para ver Jesus. E você chega aqui e não vê ninguém. Ou você diz assim: olho para o alto para ver Jesus. Não. Se você quer ver Jesus, não vai dar para olhar para o alto. Para o alto você vai ver nuvem. Se você quer ver Jesus, você tem que olhar para o lado. Porque Jesus faz morada no teu irmão que te ama. Palavras dele, do seu evangelho. Você precisa olhar para o lado. E hoje, na hora do nosso ofertório, o pastor Eliezer diz: é importante fazermos a comunhão antes do ofertório, para que você resolva os seus problemas com o seu irmão e depois oferte a sua vida e os seus bens. E hoje nós temos um outro episódio que agora teremos a ceia do Senhor, no qual também é necessário olhar para o lado. Não adianta entrar aqui de cabeça reta, nariz em pé, olhando para cima. Você não vai ver Jesus. Mas na hora que você se apropriar desse pão e desse cálice, olhe para o lado. Olhe para o lado e veja Jesus nos gestos de amor que os seus irmãos têm para com você e você para com eles. Se você tem dificuldade de amar, peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus, porque amar é um exercício. Amar é trabalhar o sentimento. Ainda mais quando se fala do amor cristão, que é o amor prático, um amor abnegado, um amor determinante. Nesta hora, eu vos convido a se preparar para a ceia do Senhor. E não é um momento julgamental. A ceia não é um julgamento. Não é para você se sentir constrangido a ponto de não merecer, porque nenhum de nós aqui merece participar. Examinar-se
estar pronto para participar a partir do exame, ninguém aqui ia poder participar. Eu muito menos. Mas examinar-se, confessar os seus erros diante de Deus, olhar para o lado, ver Jesus no seu irmão, no olhar da sua irmã, do seu irmão. Esse é o exercício claro para hoje, enquanto celebramos a ceia do Senhor. Nesta celebração, aproveite para refletir do quanto você tem amado e o quanto você tem desperdiçado oportunidades de amar. E faça esse exercício durante essa semana. Não procure Jesus no céu, você não vai encontrar Ele lá, mas procure Ele nos seus irmãos, e você o encontrará, porque Jesus diz que se alguém o ama, é porque ama os outros, e se alguém ama os outros e ama Ele, Ele, seu Pai, o amará também, e eles farão morada em nós, para a glória de Deus. Amém.